Bom dia, turma do quarto ano. Vamos dar início hoje a mais uma aula de história, não é? Vamos dar início hoje a mais uma aula de história. E antes de darmos início a essa aula de história, né, vamos assim fazer um agradecimento especial a Deus por tudo, né? Por tudo que Ele nos deu, tudo, né? Que Ele nos deu ontem, que Ele nos deu até agora, que Ele vai nos dar no decorrer do dia, né, no decorrer da noite, durante o resto da semana, né, que seja uma semana positiva para todos nós, cheia de esperança, cheia de fé, né, de expectativa de coisas boas, que dias melhores virão, se Deus quiser, dias melhores virão, certo? Então hoje nós vamos dar início à nossa aula de história. Vamos começando a fazer a correção da atividade anterior. Na atividade anterior nós falamos de comunidades quilombolas, né? Aquelas comunidades que se reúnem nos quilombos, né? E que a gente sabe que os quilombos têm as tradições, têm sua cultura, né? Eles não deixam isso se apagar de forma nenhuma, tá certo? E que a gente estudou que os quilombolas, eles têm o artesanato, eles têm as danças, eles têm as tradições que jamais eles deixam se apagar por causa de certas coisas, tá bom? Então, nós fizemos atividade da página 256, certo? Vamos fazer a correção agora da atividade da página 256, que diz o seguinte: leia as manchetes abaixo e faça as atividades a seguir. Primeira manchete: símbolo de resistência, quilombos preservam cultura negra em Pernambuco. B. Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. E C. Entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse da terra. Certo? Vamos associar, certo? Vamos associar. Ó. Associe cada manchete com o assunto abordado. A situação de pobreza e de fome atinge muitas comunidades quilombolas no Brasil. Qual item? B. Muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito ao reconhecimento de suas terras. C. E as comunidades quilombolas preservam a cultura dos descendentes dos antigos moradores dos quilombos. A. Qual é a sequência que fica? B, C, A. Essa é a sequência correta que fica da letra A da página 256, tá certo? Na B. Por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas? Por quê? O reconhecimento de suas terras, pessoal, permite que a comunidade quilombola mantenha seu modo de vida tradicional, preservando assim elementos da cultura de origem africana. Então você vai escrever: permite que a comunidade quilombola mantenha seu modo de vida, tradicional, preservando assim elementos da cultura africana. Professora, eu não fiz a resposta desse jeito igual a senhora, mas eu fiz parecida. Não tem problema, certo? Não tem problema. Pronto, aqui na página 257, para relembrar o que a gente já viu, né? Ó, a chegada dos portugueses ao atual território do Brasil deu início a um longo processo de alterações nas paisagens brasileiras. A paisagem da Mata Atlântica foi uma das
as mais afetadas pelo processo de ocupação e exploração do atual território brasileiro, iniciado pelos portugueses. Outra coisa, parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas, porém, muitos indígenas ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. Os portugueses passaram a produzir açúcar no Brasil a partir da década, cerca de 1530, e essa produção foi a principal atividade econômica da colônia por muitos anos, certo? Muitas pessoas escravizadas que trabalhavam nos engenhos fugiam e formavam quilombos, e várias dessas comunidades existem até hoje, certo? Isso é só para a gente relembrar. E hoje nós vamos falar de Brasil urbano, certo? Quando você fala de Brasil urbano, você fala de quê? De cidade, de movimento, de muita gente, de comércios, de lojas. Você, quando fala urbano, você já lembra cidade. Rural, campo. Hoje nós vamos falar do Brasil urbano, que nós temos essa imagem aqui linda. Quem não conhece essa imagem aqui? Quem nunca já viu pela televisão, pela imagem da internet, ou já passou por aqui, Já? Alguém já passou por aqui? Olha só, os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Ao longo desses anos, esses locais passaram por muitas transformações, pessoal, diversas transformações. E muitos se tornaram grandes centros urbanos, como essa imagem aqui, ó. Aqui é um centro urbano, É onde tem muita gente, onde tem muito comércio, onde tem muitas pessoas, certo? Quando você observa essa imagem aqui da página 258 e 259, como é que você retrata essa imagem aqui? Tem o quê? Prédios, Casas, algumas casas até de um jeito antigo, Asfalto, carros. Essa imagem aqui representa o espaço urbano ou rural? Urbano. E por que você identifica que é um espaço urbano? Porque é uma cidade uma cidade mais, como é que se pode dizer, mais planejada, Já não tem tantas árvores, você não vê animais, você vê muitos prédios, Você sabe como foram fundadas as primeiras cidades no Brasil? Como foi que aconteceu a fundação das primeiras cidades no Brasil? Certo? Vamos agora passar para a 260, que fala das primeiras cidades e vilas, certo? As primeiras cidades e vilas, olha só. Quando eu pergunto para você assim, por exemplo, você sabe como surgiu a cidade em que você mora? A maioria de nós sabemos, Como surgiu a cidade de Cascavel, Como é que fala a lenda que surgiu a cidade de Cascavel, A gente se informa, a gente procura na internet e a gente vê informações, E aqui a gente vai ver, nessa pintura aqui, onde fala as primeiras vilas e cidades, certo? Temos essa imagem aqui, que você vai observar essa imagem para poder resolver essas questões, tá certo? Onde diz o seguinte, vamos observar, vamos ouvir. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuíram para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro, certo? Então aí, você percebe que com o motivo, dessas atividades, com essa parte da cana-de-açúcar, como eles construíram os engenhos, eles se tornaram efetivamente administradores desse território brasileiro. E foi fazendo com que essas atividades econômicas contribuíssem para o surgimento de várias vilas e cidades. Tá bom? Na página 261 diz o seguinte, entre as vilas e as cidades desenvolvidas no início da colonização,
a grande maioria ficava próxima ao litoral, próxima às praias, né? Essa localização era vantajosa, porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Ficava melhor, ficava mais perto, né? Então, quando chegava, já colocava lá o embarque para ir, né? Então, ficava mais fácil para eles. Além disso, nesse período, os portugueses eles tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões, certo? Aqui na página 261 você vai observar aqui o mapa das vilas e cidades de regiões açucareiras. Nas vilas e nas cidades em que tinham, né, a questão do açúcar, tá certo? Ó, nesse pontinho preto aqui, ó, no mapa, quando você for identificar, são as cidades, certo? Ó, tem aí indicando o mapa, cidade, só o pontinho é a vila, certo? E essa outra parte aqui de verde, que ela está pintada de verde, são as áreas de cultivo de açúcar. São as áreas onde tinha o cultivo, certo? De cana de açúcar, certo? O mapa você vai conseguir identificar por essas legendas, certo? Tem aí. Aí nós temos algumas vilas, cidades, né? Que tinham regiões, né? E algumas regiões açucareiras, né? O Natal, Filipe, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo, Cachoeira, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, né? Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro, São Paulo e São Vicente, tá certo? Aí você vai ver aí, vai observar para poder responder as questões, né? Que eu saio daqui, você contando, você vai ver quantas vilas e quantas cidades, né, existiam em 1580. Você observar o mapa, você vai ver. E ele pergunta ainda por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral, né? Que foi o que a gente estudou aí logo acima, certo? Já na página 262, temos o seguinte, minha gente, na página 262. A cidade no tempo do ouro. O que é que significa isso? A cidade no tempo do ouro. Professora, é porque encontraram muito ouro, tinha muita pedra rara, muita joia rara, aí por isso que diz a cidade no tempo do ouro. Será? Vamos ver aqui, por que será? Olha só, algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial, certo? Durante o período colonial, influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil, certo? Ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde, nos dias atuais, fica o estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. A gente está vendo aqui, ó, que nessa página 262, nesta imagem aqui, a gente percebe que é a entrada para as minas, né? Como, né, naquela época a mineração se tornou uma grande atividade econômica, né? Muitas pessoas queriam fazer parte disso, né? Queriam saber onde estavam, queriam encontrar, queriam ficar ricos à custa disso, né? Muitas pessoas entraram em contato com isso e queriam, né, se engrandecer, se enriquecer com isso daí, né? Ele até diz aqui, ó, diversas minas, ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração do ouro, né? Várias minas foram descobertas, várias pessoas foram para lá, eles tinham a intenção de ficar ricos, encontrando ouro, fica rico, né? Para poder enriquecer. E a gente vê também que aqui na página 262, nós vemos que a arquitetura local,
Olha só. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Por que será que teve influência, né? Essa extração do ouro, o que foi que fez com que essas arquiteturas das cidades mineiras, né, ficassem tão diferentes? Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica. As igrejas tinham altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedra, certo? Então, olha só, a arquitetura colonial, as casas das pessoas, né, ó, muitos casarões, muitas igrejas daquela época, eles utilizavam o ouro para colocar, né, nessas arquiteturas, né? Nas casas, nas igrejas, né? Muitos casarões, como eles falam aí, ó, tinham 2 andares, tinham várias janelas, certo? Tinha o que? Móveis luxuosos, né? Porque eles faziam isso pela questão do ouro. E as igrejas, né? Como vocês estão vendo aí, as igrejas, elas tinham revestimento em ouro e as fachadas tinham ricos detalhes de pedras preciosas. Né? Não era qualquer pedra, essas pedras que nós conhecemos de calçamento, não. Eram pedras preciosas mesmo, que valia muito dinheiro, certo? Isso naquela época, tá certo? E você vê também, né, que nas cidades, nos tempos do ouro, eles investiam muito essa questão do ouro. Né? Eles não tinham essa questão. Ah, você podia até perguntar, professora, e não roubavam? E não tiravam? Não. Porque era algo que eles tinham muito lá, né? Que era as questões das minas, né? Minérios, e procuravam e investiam quem podia, né? Quem podia investia, tá certo? E vocês vão analisar a página 260, certo? A atividade da página 260. Leiam aqui, vejam aqui essa imagem, certo? E respondam no caderno, tá certo? Ó. Como é a cidade representada na pintura? Você vai dizer, como é essa pintura aqui, como é que está sendo representada a cidade? Faça uma descrição, né? Você vai descrever como é essa cidade. Essa cidade, ela é perto do litoral, onde tem muitas ou poucas pessoas. Você vai fazer a descrição no seu caderno, tá certo? A segunda, você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Essa aqui você vai escrever também no seu caderno, certo? Você vai escrever que período foi que aconteceu, né, a fundação, né, das primeiras vilas e cidades, tá certo? Na página 261, você vai observar o mapa. Observando o mapa, você vai conseguir responder essas 2 questões que tem aqui abaixo, também no caderno. As questões têm que ser respondidas no caderno, tá certo? Me pergunta o seguinte, ó, quantas vilas existiam no Brasil em 1580? E na outra, por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Essa informação das vilas e cidades você tem aqui, ó, no mapa. E por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral, nós temos a informação aqui, que é assim, tá certo? Aí você vai lá para a página 263. Nessa página aqui, 263, você também vai observar essa imagem aqui, em que você lembra que nós falamos das arquiteturas? Arquitetura colonial, como eram as casas, os casarões e as igrejas. Aqui nós temos aqui a imagem, ó, de um altar revestido em ouro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Minas Gerais, certo? Ó, você observa aqui que o altar todo revestido de ouro. Naquela época eles não mediam esforço para fazer isso daí. Eles utilizavam o ouro, que era para poder fazer, né, essa arquitetura aqui que você está vendo. Então você observa e responde, né? O que essa fotografia retrata? O que é que ela está mostrando? Na outra, qual a atividade econômica do período colonial está relacionada a essa imagem? Como está aqui sendo utilizado o ouro? Qual é a atividade econômica que eles realizavam, né? E na C, como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento das cidades? Como foi que essa atividade econômica ela influenciou
né, para que as cidades pudessem se desenvolver, certo? Então você analisa isso daqui e responde as questões logo abaixo, tá certo? Página 260, 261 e 263, tá certo? E na próxima aula nós fazemos a correção, tá bom? Então fique em paz e até a próxima aula.